Beleza, pessoal? Bem-vindos ao canal CR7 Story Sports. E no vídeo de hoje, gente, a gente vai falar sobre os 10 maiores confrontos e jogos da Copa do Mundo. E se você chegou por aqui por acaso neste canal, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, pois isso vai ajudar a gente a crescer muito na plataforma YouTube. Pessoal, já entrando no clima de Copa do Mundo, não se esqueça, gente, de adquirir o curso G6 Imports, onde você pode adquirir esse curso para você falar diretamente com os fornecedores chineses e poder estar vendendo sua camisetinha tailandesa e poder adquirir uma renda extra para você ter sua loja. Pessoal, e não se esqueça de olhar nosso catálogo, que eu vou deixar linkado no link abaixo, tá? Para todos terem adquirir as nossas camisetas, que estão à pronta entrega do Brasil. E nós estamos com muitas ofertas e não demorando nem 5 a 7 dias para chegar na sua casa esse produto, tá? E... Sim, caraca! Receba! E chega de mais delongas, bora pro vídeo porque tá muito legal o conteúdo, tá muito 10 o assunto sobre a Copa. Uhul! E o 10º lugar fica por conta de Argentina e Alemanha, 1986. Essa final incrível marcou e coroou a fase onde que Diego Armando Maradona ficou eternizado nos corações argentinos. Pois esse jogo foi incrivelmente uma virada histórica para os argentinos. A Argentina começou fazendo gols com Brawl e Valdano. E a Alemanha começou a fazer o gol com Klaus Rummenigge. Depois da etapa final, empatando também o jogo. E nos 36 minutos finais, Jorge Burruchaga fez o gol que coroou a atuação dessa Copa, com o Maradona se tornando uma lenda da história da seleção argentina e às vezes até sendo comparado com o Lionel Messi, o que para mim é uma covardia, porque Maradona sempre será eternizado pelos seus dribles e pela sua mágica e atuações com a camiseta celeste. E o número 9 fica por conta do grande jogo da Copa de 1982, Alemanha versus França, onde que o jogo terminou 3-3 e uma disputa de pênaltis acirrada marcou a classificação para a Alemanha para a final. O jogo começou, conhecido como a Noite de Sevilha, onde que o jogador da Alemanha, Libreski, fez o primeiro gol. E depois, após, os jogadores franceses Platini, Gisele e outro jogador de meio de campo fizeram o gol, empatou o jogo para a França. Klaus Rummenigge fez os 2 jogos que sacramentaram o empate na prorrogação. Na disputa de pênaltis, a Alemanha errou um pênalti e consequentemente a França e os seus jogadores erraram 2 pênaltis. E assim, por uma pena e por um triz, a França não se classificou para a sua primeira final de Copa, mas sacramentou a Alemanha para a final da Copa, que disputaria a final com a Itália, se sacramentando campeã daquele torneio. E o 8º lugar fica por conta de um dos jogos mais emocionantes de todas as Copas. Para mim, eu que assisti, com certeza ficará sempre marcado na memória. Uruguai versus Gana. Que jogo maravilhoso foi esse da Copa de 2010 da África do Sul, se não o mais emocionante daquela Copa. O jogo começou com um gol de Souleymane Tari de Gana e após isso Diego Forlan empatou o jogo, chegando o jogo à prorrogação. No chute arriscado de Gana e o cabeceio, Luis Soares defendeu no meio do gol, onde que já não tinha goleiro, e foi expulso o jogador. Quem cobrou a cobrança foi o jogador de Gana, Azabon Agia, e infelizmente ele desperdiçou o gol. Na disputa de pênaltis acirrada, Gana perdeu a maioria dos seus pênaltis e com o show e com o incrível marra, Louco Abreu meteu aquela cavadinha que você já conhece. E
classificou o Uruguai para a semifinal da Copa, aonde que o Uruguai chegou até o terceiro lugar. Um feito que jamais tinha acontecido há mais de 50 anos, que o Uruguai não se classificava para uma semifinal de Copa. E o sétimo lugar fica por conta dos jogos mais disputados das Copas. Para mim é o que embalou o tetracampeonato do Brasil. Um jogo histórico entre Brasil e Holanda. O Brasil ganhou esse jogo por nada mais por 3-2, um jogo apertadíssimo, um jogo muito disputado. O Brasil, achou que seria fácil passar por Holanda, começou com um gol de Bebeto e o gol do Romário, do baixinho. Após isso, a Holanda foi lá, empatou com o Inter e Bergkamp. Um jogo muito disputadíssimo e incrível. No finalzinho, quase do jogo, o branco foi lá e chutou aquela falta incrível que o Romário desviou e fez aquele gol que sacramentou a classificação do Brasil para a semifinal. E o sexto lugar vai para uma das maiores frustrações da história brasileira de todas as Copas. Conhecido como Maracanaço, a Copa de 1950 marcou a final entre Brasil e Uruguai. Por incrivelmente, essa é considerada uma das maiores vergonhas da história do futebol brasileiro. Num Maracanã lotado, com mais de 50 mil pessoas, o Brasil perdeu seu título mundial, que está praticamente em suas mãos, com os 2 gols de Gigia, um carrasco que fez o Brasil chorar muito, e Fianca, que fez um gol de consolo para os brasileiros. Aquilo marcou uma etapa que o futebol brasileiro até quer esquecer, Antes, lógico, daquele que é fato que eu vou falar também nesse vídeo. O Brasil nunca mais usou o uniforme branco, que era tradicional em suas disputas, que virou um azar, e foi deixado de lado pela camisa amarela e verde tradicional e pelos uniformes azul e branco tradicional da nossa seleção canarinha. E mais pra frente vocês sabem o que aconteceram, Em 1958 o Brasil se considerou primeira vez campeão mundial das Copas do Mundo. E o quinto lugar fica por conta de Itália versus Brasil, Copa de 1982. Conhecido como o time do Brasil como a tragédia Saraiva, a seleção brasileira perdeu um dos campeonatos onde que a seleção era considerada uma das melhores de todos os tempos. Zico, Sócrates, o incrível Falcão, Júnior como lateral. Esse time encantou o Brasil e o mundo inteiro. Mas infelizmente sucumbiu a uma Itália retrancada e com um artilheiro, naqueles dias, Paolo Rossi, estragou a festa brasileira com seus 3 gols e virou o artilheiro e o craque daquela Copa. Por incrível que pareça, o Brasil jogou muito bem naquele jogo. Os gols saíram tanto de Sócrates quanto de Falcão, mas infelizmente o Paolo Rossi estava naquele dia bravo e fez uma trinca no Brasil. E o Brasil infelizmente não ganhou aquela Copa, frustrando muita gente que gostou daquele futebol mágico e que encantou e apavorou o mundo inteiro. Os momentos que ficaram marcados foi o choro de um menino no estádio de Saraiva e que ficou marcado até nos jornais e na imprensa brasileira. Esse jogo é considerado um dos maiores revés da história da seleção brasileira também, se não uma grande tragédia, pois aquele time era incrivelmente ofensivo, tático, maravilhoso, mas infelizmente não trouxe uma Copa. E o Zico ficou marcado como um craque que nunca ganhou uma Copa. A exemplo, hoje nós temos Lionel Messi, que está buscando isso, mas será que ele vai conseguir? Veremos. E o quarto lugar
ficou marcado por um jogo histórico que ficará marcado em gerações e gerações das melhores partidas da Copa do Mundo. Alemanha versus Itália, Copa de 1970, conhecido como o jogo do século. Não à toa esse jogo teve nada mais nada menos do que 5 gols. Olha só que histórico. E numa provocação que é mais ainda incrível. O jogo começou muito intenso. Primeiro começou com o gol dos alemães. Após isso, a Itália foi lá e empatou o jogo. E aquele jogador, aquele mesmo que eu já citei aqui nesse canal, Gerhard Müller, fez um dos gols da Alemanha de novo, novamente. Aí a Itália foi lá e fez 2 gols, um com o craque Riva e o craque da seleção italiana Schiaffino. E nisso a Itália foi lá e virou o jogo e foi para a final. Justamente com quem? Com o Brasil. E aqui fica o ponto para vocês. Vocês vão saber dessa história daqui a pouco. Terceiro lugar fica por conta de uma das partidas mais memoráveis de todas as Copas do Mundo. Aquela que eternizou o grande 10, el mágico, el pibe de ouro, Diego Armando Maradona. Copa de 1986, Argentina versus Inglaterra. Conhecida como um jogo tenso, porque nada mais nada menos a Argentina e a Inglaterra tinham saído de uma guerra, a Guerra das Maldivas. Nisso, a segurança estava muito grande no estádio La Azteca, no México, e o que fez a diferença? Esse cracaço, considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. Para mim, o melhor jogador da Argentina. Desculpa, Messi. Diego Armando Maradona fez incríveis jogadas. O que ele fez? Fez La Mão de Dios, primeiro, né? O primeiro gol que ele fez. E após isso, ele fez o gol do século. Driblando nada mais, nada menos do que 5 jogadores. Primeira jogada começou no meio de campo. Maradona passou por um marcador. Após isso, ele passou pelo segundo. Depois, pelo terceiro jogador. Após isso, um outro defensor veio. Maradona deixou no vácuo. E o quinto, o goleirão. Bateu roupa, né, goleirão? Saiu da área e o Maradona fez o gol. Considerado um dos gols mais lindos, é o gol mais bonito de todos os tempos na minha. De classe, técnica, rapidez, drible, el 10, para mim ficará marcado para sempre na história. E quem descontou foi o jogador da Inglaterra, Gary Lineker. E assim a Argentina passou para as semifinais da Copa, marcando o brilhantismo de Maradona, onde que eles foram campeões naquele fatídico ano. E o segundo lugar, pessoal, vai para aquele fatídico jogo, aquele mesmo que a gente conhece, uma tragédia que ficará marcada por gerações e gerações. Para mim, um desastre, um dos piores jogos, se não o pior jogo da história da seleção brasileira, conhecido como Mineiraço. O jogo entre Brasil e Alemanha. O fatídico, aquele, o 7-1. Bom, pessoal, o que explicar sobre esse jogo, tá? A seleção brasileira entrou do Mineirão achando que, eu acho que um salto alto, achando que ia ganhar aquela partida fácil da Alemanha. Mas os alemães vieram com tudo e arrasaram a seleção brasileira, destruíram tanto o sistema tático quanto o sistema ofensivo. O Brasil ficou perdidaço naquele jogo. Não tem nem explicação até hoje o que aconteceu naquela partida. Primeiro, os alemães começaram com Müller, com Kroos, 2 gols de Schürrle e Klose, aquele Klose que ultrapassaria Ronaldo nas artilharias. Esse jogo foi considerado um pior resultado da história da seleção brasileira.
defesa atrapalhada, o goleiro tá vendo a bola e o gol da Alemanha entrando 7 vezes, não sei quantas vezes. Pra mim, gente, eu não sei o que aconteceu naquele jogo, mas enfim, foi a pior partida da história da seleção brasileira. Você tá falando sério? Ih, rapaz. E a melhor da história alemã, né? E consequentemente a seleção alemã passou para a final e ganhou aquela Copa. Justamente aonde? No nosso país. Gente, o que é considerado hoje um vexame, uma vergonha. Mas quem sabe o Brasil nesse ano, 2022, possa, né, dar o troco e o revés e levantar a taça e ser hexa. Já vimos histórias de superações, né, da nossa seleção e da nossa história. E essa não vai ser a última. E o primeiro lugar vai para aquela que é considerada a melhor seleção de todos os tempos. Não é apelido, não vamos dizer, paradigmas, é a melhor seleção de todos os tempos. Se não, a melhor partida de todas as Copas. É a partida da Copa de 1970, entre Brasil e Itália. Quem ganharia essa Copa, essa final, se tornaria tricampeão do mundo. E o Brasil, comandado pelo esquadrão de Zagallo, destruiu a seleção italiana. Porque nada mais, nada menos, quem estava na seleção? Ele, o rei do futebol, aquele que levantou as 3 taças, Pelé. Com seu jogo clássico, magnífico, liderou a seleção naquela Copa, com incríveis jogadores como Jairzinho, Tostão, Rivelino, não dá nem para explicar, Gerson, Canhotinha de Ouro. O Brasil arrasou a Itália. Primeiro, o jogo começou com o gol do nosso incrível rei do futebol, Pelé. Depois a Itália empatou com o Bozimba. E após isso, o Brasil nem deu chance para a Itália. Foi jogadas clássicas, jogadas lendárias, elástico do Rivelino, Jairzinho que fez gol, o Gerson que foi lá, fez mais um gol. E para sacramentar uma das maiores jogadas táticas de um time. Primeiro a jogada começou com o Rivelino driblando o jogador da Itália. Após isso, ele passou para Jairzinho. Jairzinho tocou para Pelé. Pelé simplesmente deu a bola e Carlos Alberto fuzilou para a rede, mostrando que o Brasil era superior às outras seleções e foi tricampeão mundial. Lá no México, no estádio de Aztecas, levantou a taça Julius Rimet, que ficou marcado para a história com a melhor seleção de todos os tempos e todas as Copas. Quer mais um pouco do que isso? Uma seleção maravilhosa que ficará marcada gerações e gerações e gerações e gerações. E sacramentou que o Rei Pelé com certeza supera facilmente esses craques da era moderna como Cristiano Ronaldo e Messi. Não dá nem chance para dizer que eles são superiores ao nosso rei, ao nosso incrível rei do futebol, o 10, o Pelé. E o bônus vai ficar por conta daquela que a gente considera uma das partidas mais emocionantes das Copas do Mundo, né? Que foi aquela partida física entre Brasil e Itália na Copa de 1994. Essa partida foi muito emocionante, porque ficou uma tensão, o Brasil não conseguia fazer gol, que a defesa da Itália estava sólida, porque tinha uma defesa incrível com Baresi, com Maldini, além do goleiro Gianluca Pagliuca, que foi incrível na partida inteira, né, defendendo sempre a seleção italiana, que não deixou um minuto sequer o baixinho Romário livre para marcar, porque o Romário estava numa fase iluminada naquela Copa. Bom, resultado, fomos para as prorrogações e quem quase marcou o gol, por incrível que pareça, foi o Viola.
mas ele não conseguiu marcar, né? Chutou para fora, um lance praticamente que estava livre, sem goleiro. Resultado, fomos para a tensão dos incríveis pênaltis. Uma coisa que não havia acontecido há muito tempo numa final de Copa. Bom, primeiro começou com o Brasil chutando com o Bebeto, que marcou. Depois Zinho marcou também. E os italianos começaram com seus jogadores, chutando e fazendo gol. Baresi fez o gol dele, fez a parte dele. Final das contas, quem errou o pênalti foi Maldini para a Itália, infelizmente. Sobrou para quem no final? O craque da seleção italiana, Roberto Baggio. Baggio nunca tinha errado um pênalti na vida dele. Sobrou para ele na marca do cal, para ele chutar e só fazer o gol e deixar com que a seleção italiana continuasse na partida. Mas esse Baggio foi lá, chutou e botou ele para escanteio até a bola, foi até para a torcida. Final, Brasil tetracampeão, e ficou marcado na voz do Galvão Bueno: é tetra, é tetra, é tetra. É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Uma das partidas mais emocionantes, e você que assistiu pelo televisor considera com certeza que foi a mais difícil que você já assistiu. Pode ter certeza. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos por mais uma vez assistir o vídeo e queria pedir a todos para deixar esse like e se inscrever no nosso canal, pois isso só vai fazer com que nosso conteúdo cresça cada vez mais e nosso conteúdo cresça na plataforma YouTube. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado por assistir mais uma vez o vídeo do nosso canal CR7 História Esportes. Muito obrigado e tchau!